Bom, o som. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui na Fumemos. Eu acompanhei bastante pela internet, lá de Salvador, da Bahia. Eu sou Mano Góes, sou músico, compositor, produtor fonográfico e também membro do Conselho Fiscal da UBC. Para mim é uma grande alegria estar aqui com o Dani, também da UBC, a nossa gerente regional de BH. E a gente vai falar de um tema muito legal, muito importante, que é a arrecadação, né? Como ganhar dinheiro com direitos autorais, em termos de streaming, em termos de mudança. E eu achei o tema muito legal porque fala arrecadação é um direito seu. E sempre que a gente pensa em direito, direito é conquista, é luta. É um direito que foi conquistado por pessoas que lutaram, né, para que aquilo pudesse se ajustar. As leis vêm depois. E nós, enquanto artistas, enquanto músicos, nós temos uma obrigação moral de estarmos sempre buscando melhorar e organizar a nossa estrutura, né, de música, de composições, para a gente ter a nossa arrecadação e cobrar das sociedades que fazem esse papel, né, como a UBC. Quando a gente fala de direito autoral, cara, existem sempre, as pessoas confundem muito. A gente está aqui da UBC, vai falar hoje mais sobre a execução pública, que é o que toca em rádio, teatro, cinema. Dani vai passar essa bola para vocês. E eu, enquanto compositor, a mensagem que eu quero passar é da organização. A arrecadação rima com organização. Quanto melhor for a sua organização, mais você vai ganhar dinheiro. Direito não é, né, existe o direito e o dever. É dever do compositor informar a obra que fez. É dever do compositor se filiar em uma das 7 sociedades de gestão coletiva para poder receber esse dinheiro de execução pública. Então é disso que a gente vai tratar hoje, é sobre isso que nós vamos conversar, para que vocês tenham a remuneração pela obra de vocês, né? Hoje, como o mercado independente sendo o grande caminho da maioria, é fundamental vocês terem conhecimento sobre isso, porque é grana, né? A gente está falando da sua recompensa pelo seu trabalho, é a recompensa pelos seus sonhos. A gente está aqui com deixa eu botar meu óculos. A gente pode virar. Bom, a UBC foi fundada em 1942 por autores. Até hoje atuamos com dinamismo, excelência. Eu não vou ler tudo, não. Enfim, o fundamental é que a UBC é a mais tradicional, a mais antiga, né? Das sociedades, e em plena Segunda Guerra Mundial tinha uma galera lutando aqui no Brasil por direitos autorais, se organizando para que os compositores fossem bem remunerados e recompensados. A UBC hoje é presente em 9 cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Goiás, Brasília, Salvador, de onde eu venho, Recife, Porto Alegre e Mato Grosso do Sul. É o membro efetivo da Assembleia do ECAD com direito a voto. Todo mês existem assembleias gerais do ECAD, a Assembleia Geral do ECAD. A UBC participa todo mês. Dani vai explicar, inclusive, direitinho como é que funciona. A UBC e as sociedades não são o ECAD. A UBC distribui, o ECAD arrecada. A gente tem mais de 100 contratos de representação no exterior. E somos a única a fazer parte do board do CISAC. Acabou de ter eleição agora no Japão, semana passada, em Tóquio, e a UBC foi a sociedade latino-americana que mais ganhou votos na história dessa votação. E tivemos pela primeira vez um chairman brasileiro, né, pela primeira vez na história da CISAC, que é como se fosse a FIFA, né, como se fosse das associações. Nós tivemos Marcelo Castelo Branco, o nosso CEO, né, o nosso diretor executivo da UBC, eleito como o chairman da CISAC durante os próximos 3 anos, o que é uma grande conquista para todos nós, uma grande conquista para a UBC, um passo muito importante para a nossa representatividade mundial, porque nós temos que respeitar leis internacionais, nós somos signatários, temos que respeitar essas leis, e participamos ativamente agora, mais ainda, das decisões mundiais que são tomadas. Por isso, quando a gente discute sobre mudanças em lei, amanhã mesmo estou indo para Brasília,
né, que vai ter uma votação terça-feira, uma decisão muito importante que vai ser tomada terça-feira, e aí, segunda-feira, a gente vai ter uma reunião com 3 ministros do STJ para tentar sensibilizar para que a votação seja favorável aos autores. Toda hora nós lutamos contra lobbies, contra grandes corporações, contra a Google, o tempo inteiro, né, estão querendo, existem pessoas e conglomerados importantes e riquíssimos que não querem pagar direito autoral. E é uma luta, cara, é sempre uma luta, né? Eu tive, só esse mês, eu tive 3 vezes em Brasília para tentar tirar um jabuti que colocam ali em alguma lei, né, uma armadilhazinha, para que a gente, justamente tirando do autor o seu direito autoral. Para você ter uma ideia, o lobby de hotel é tão forte que tem uma lei de turismo no Brasil que vai favorecer muito o turismo do Brasil. A lei é ótima, excelente, eu li a lei, discuti a lei, que prevê ter cassino no Brasil, vai ampliar bastante a rede hoteleira do país inteiro, atrair voos e turistas internacionais, ou seja, vai gerar uma riqueza enorme para o país. E a única classe que se prejudica nessa lei, nesse PL, projeto de lei, é o autor, o compositor, porque querem isentar hotéis, motéis, pousadas de pagar direito autoral. Então, a gente tem sempre, isso significa um prejuízo de 56 milhões por ano para os autores distribuídos, esses milhões distribuídos a milhares de autores. Sem contar o que a gente vai perder do que virá, né? A gente perderia do que viria, do acréscimo. Abre a porta para que outros segmentos, né, venham pedir a isenção, enfim, é perigoso mesmo. Terça-feira, essa votação é uma decisão importantíssima, que a Cinemark não paga direito autoral, e está em juízo, e se a decisão for favorável à Cinemark, vai ser um efeito cascata. O cinema no Brasil vai parar de pagar direito autoral. Sendo que a gente conseguiu, o ano passado, né, fechar com uma união de salas de cinema, cuja Cinemark, salas, né, do segmento passaram a pagar, mas a Cinemark em si, especificamente, não. Então, grupos dentro da Cinemark concordaram com o pagamento, mas a Cinemark não concordou. Bom, enfim, eu fiz uma breve apresentação do que é a UBC. A gente agora vai entrar a fundo no assunto mesmo, explicando detalhadamente. Um tópico que eu não toquei aqui, que a UBC tem e desenvolveu, e é muito legal, é o primeiro aplicativo das sociedades de gestão coletivas. Então, você tem na palma de sua mão todas as informações necessárias para você acompanhar o seu rendimento, comparar com anos anteriores, saber de onde você está ganhando mais, se é como artista, como intérprete, como autor, como produtor fonográfico. É bem interessante. Eu queria pedir desculpa pela indelicadeza de eu começar antes da Dani, mas é porque lá em casa eu aprendi que a mulher tem sempre a palavra final, que é aquela que... Né? Então, palmas para a nossa querida Dani, que é uma expert, e a gente vai dialogar aqui, bater papo. Olá, já é boa noite, já, né, gente? Boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente. A UBC gostaria de agradecer os organizadores, Daniel, Simone, esperamos estar nas outras edições. Conte conosco. Bom, o que a gente programou para trazer? Assim, quando os meninos, né, falaram da sugestão do tema, a gente vai falar da arrecadação, mas não tem como a gente fugir do que é cada um desses personagens envolvidos nesse processo. Então, se tiver quem já souber disso, não fique bravo, é só para a gente poder atualizar aquelas pessoas que ainda têm dúvida, para a gente equilibrar, para a gente chegar no mote mesmo, que é a questão de exemplos de arrecadação, como que funciona, então, é só para a gente equilibrar. A gente colocou esse primeiro painel, que aqui, gente, é o resumo do nosso trabalho. Primeira coisa importante, eu não trouxe porque ia ficar muito feio, mas eu sempre gosto de dar o exemplo de um bolo. Pensem num bolo, cada um aí do sabor que preferiu. O bolo inteiro é o direito autoral.
Tá? Cada fatia desse bolo é um tipo de direito, no caso da gente está falando de música, que o artista da música tem. Então, tem a fatia do fonomecânico, a fatia do digital, a fatia da sincronização e a fatia da execução pública. Nós, o BC, via ECAD, trabalhamos com essa fatia do bolo, que é a execução pública. É um tipo de direito que os artistas da música têm de receber tanto Brasil quanto quando suas músicas são executadas lá fora. Então, por isso que eu falo que é o resumo, por quê? O titular da música aqui é entendido como o criador, o intérprete, o músico e aquele detentor que pode ser o editor, o produtor fonográfico, pessoa jurídica. Ele é um titular da música dentro da sua habilidade, né? Ele é quem compõe a sociedade. Então, ele se filia a uma sociedade. Essas sociedades unidas, elas vão reger o ECAD, e essa união e esse trabalho para monitorar, arrecadar e distribuir os direitos de execução pública é feito através de uma gestão, por meio de uma gestão coletiva. Então, aquilo ali é o resumo, se a gente for pensar, do que a gente vai falar aqui um pouco hoje para vocês. Tá? Deixa eu passar, por favor. Bom, ali a gente colocou uma coisa bem didática, né? O que é essa gestão coletiva, então? Somos 7 associações, além da OBC, tem mais 6 associações de titulares da música, né, que juntas compõem o ECAD. Então, o ECAD, que muita gente conhece, tem suas opiniões, enfim, ele é o mero cobrador, o executor do regulamento determinado pelas associações que são compostas pelos titulares. Então, quando a gente fala de ECAD, a gente tem que entender que ele está na ponta, executando aquilo que as associações dos titulares do direito determinaram. Tá? Então, a gestão coletiva é isso. 7 associações que juntas vão determinar regras, regulamentos de arrecadação e distribuição que serão cumpridas pelo ECAD, baseadas em leis. Né? Existem as leis, a 9.610, de 98, e a 8.500 a gente vai ver, de 2013, que são leis que regem e determinam que o ECAD possa fazer essa cobrança no Brasil, né? E as associações, além do Brasil, também possam representá-los no exterior. Então, a partir disso, essas 7 associações, elas determinam as regras de cobrança, as formas de distribuição, igual o Mano está dizendo, né? Que vai para verificar a questão dos hotéis, enfim. Essa é a gestão coletiva. E aí, o que é o direito autoral de execução pública? Sempre que uma obra musical ela é executada no local de frequência coletiva, e aí a gente tem uma série de discussões, já se discutiu que na internet não era frequência coletiva, depois se determinou que sim, ou seja, a música sendo executada em locais de frequência coletiva é passível dos seus titulares, por lei, a receberem dos usuários que promoveram essa execução seus direitos por das suas obras musicais, tanto autorais quanto conexas. Então, a gente está falando aqui especificamente da fatia da execução pública do bolo, que eu dei o exemplo. Tá? E aí, que é uma coisa importante para a gente enfatizar e separar, a questão, qual é o papel do ECAD nessa história e qual que é o papel da OBC como associação. Então, é aquilo ali. O ECAD vai arrecadar os valores pagos pelos usuários e distribuir para os seus titulares através da associação que esse titular estiver filiado. Então, o papel do ECAD é de executar as tarefas determinadas pelas associações que são compostas pelos titulares. Ok? E qual que é o papel da OBC? A defesa e a promoção, né, dos interesses desses titulares da música no que diz respeito à execução pública. Porque muita gente, às vezes, confunde e liga para a gente, ou chega no escritório querendo saber sobre vendagem, sobre contratos para autorização de sincronização em novela, enfim. Esse é direito autoral, mas não é o papel que a OBC desempenha. Ela vai trabalhar com essa fatia do bolo, que é a execução pública. Então, dentro desse cenário, a associação ela vai representar o titular em todos os seus interesses envolvidos ali. Tá? Gestão do ECAD junto às demais associações, exatamente isso, junto com as outras sociedades, elas se reúnem, determinam os regulamentos de como que o ECAD vai agir. Essa questão que o Mano falou da Assembleia, ela vai acontecer periodicamente com os representantes das associações, onde eles sentam ali e discutem.
Rubrica de rádio, vai continuar a amostragem, não vai continuar a amostragem? As rádios, os hotéis não querem pagar. Como é que a gente vai trabalhar em prol de não deixar isso acontecer? Então, essa questão aí de gestão do ECAD é isso. Elas vão determinar as regras que o ECAD vai cumprir. Tá? E o desenvolvimento cultural. A UBC, mais do que nunca, vem se envolvendo. A gente percebe a importância da associação fazer parte da vida cultural, movendo a questão artística do seu artista. A gente agora está com o projeto Impulso, eu não sei se todo mundo aqui viu, a gente publicou, serão escolhidos 3 artistas nacionalmente, que passaram um ano tendo acompanhamento, né? Acompanhamento dos profissionais da música. E a UBC, além desse processo, né, que esses profissionais vão passar, enfim, ela vai ajudar a promover shows, produtos desses artistas, que é uma forma que ela entende de estar movimentando culturalmente, né, artisticamente, esse mercado. E isso a gente vem fazendo, e a ideia, eu acho, que é fazer cada vez mais, né, o Mano pode falar melhor disso, porque é fundamental que essa cadeia ela gire e ela aconteça de verdade com todas as suas pontas trabalhando, não só com a gente só trabalha com a execução, mas essa execução ela pode afetar aí vários outros pontos. Então, o Impulso é o primeiro projeto, é um projeto piloto, que a gente espera que dê muito certo e que ele tenha aí suas edições e que cresça cada vez mais. Né? É isso, vamos lá. Bom, quem recebe o direito autoral de execução pública? Então, dentro dessa fatia de execução pública, quem recebe esses direitos executados, né, pelos usuários? Os donos da música, os titulares da música, autores, intérpretes, músicos, produtores fonográficos, que podem ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, e editor, quando você delega para uma editora tomar conta da sua obra, da sua criação autoral. Tá? E quem paga o direito autoral de execução pública? De onde vem essa renda, né, prevista em lei? Desses usuários de música. Usuário de música é qualquer promotor jurídico, físico, que promove a execução da obra musical publicamente. Então, rádio, cadeia de hotéis, TVs abertas e fechadas. Hotéis, por enquanto. Espero que siga. YouTube, Spotify, são usuários que estão promovendo um tipo de execução pública. Tá? Bom, e aí a gente trouxe aqui, não dá para a gente falar de cada uma dessas formas de arrecadação. Então, a gente vai falar de 2, que é a rádio, que geralmente muita gente procura, muita gente tem dúvida ainda como que funciona, e mais para frente da mídia digital, que eu acho que é o que todo mundo hoje está mais em voga. Né? Bom, o ECAD desenvolveu, em 2011, junto com a PUC do Rio, um software que ajuda, auxilia, fundamentalmente, a identificação das obras executadas em rádios, para agilizar e facilitar a distribuição dos direitos dos seus titulares. Não sei aqui, quem é filiado sabe que existe o banco de créditos retidos. Né? Que é o crédito retido? Quando o ECAD recebe o pagamento do usuário e recebe as informações, mesmo que incompletas, ele joga isso num espaço nosso interno que as associações têm acesso, para que a gente possa, quando ele não consegue identificar automaticamente, ajudá-lo na identificação. Então, ele recebe o dinheiro, ele tem informações que nem sempre são informações completas, e aí aquele valor daquele titular daquela obra que não estava totalmente cadastrada ou com as informações corretas, fica retido ali por 5 anos. Então, uma forma de tentar diminuir esse retido era criar uma tecnologia que identificasse com mais precisão as músicas que eram executadas nas rádios. E aí foi desenvolvido esse software que foi distribuído para as rádios, e o ECAD faz a gravação 24 horas, 7 dias por semana, onde eles falam do fingerprint, né, que é identificar o DNA
das músicas. A gente, na época, fez uma campanha de pedir os titulares nossos que mandassem as suas músicas, os seus CDs, streaming, para a gente criar um banco de dados, o ECAD criar um banco de dados comparativo, e a gente viu realmente que, no caso da amostragem, a questão de identificação das obras, ela começou a ser muito melhor e muito mais rápida. Então, esse é o software, essa é a forma que o ECAD hoje desenvolveu para facilitar e agilizar a captação dessas músicas. As rádios que são captadas são as rádios adimplentes. Isso mudou, né? Eu trabalho na UBC há 19 anos. Então, quando eu entrei, eram todas as rádios que eram captadas para compor a amostragem. Hoje não, né? Hoje já tem um tempo, mudou, que são só as rádios adimplentes que são captadas para compor o bolo da amostragem, e aí, a cada trimestre, existe lá o padrão de 220 mil músicas, e é feita a distribuição de acordo regionalmente para as obras captadas nessa amostragem, de acordo com as rádios adimplentes que foram captadas em 3 meses. Então, rádio funciona dessa forma. Bom, Dani, mas por que hoje, com a tecnologia, a gente não pode fazer a distribuição 100%? A gente pode. Basta que isso seja determinado por vocês através da sua associação. A amostragem, gente, não é uma criação do Brasil, é um padrão internacional. Então, é feito por amostragem, às vezes por não conseguir, por exemplo, nos Estados Unidos, captar todas as informações. Então, foi feito isso no decorrer dos anos. Mas, se mudarem, pode, no futuro próximo, fazer a distribuição 100%. Só lembrando, Dani, que o ECAD passa por uma auditoria 2 vezes por ano. Né? Auditoria que confere, é baseado no IBOP, e a gente já teve algumas apresentações, a margem de erro é bem pequena mesmo, apesar de a gente querer que seja mais prático e mais objetivo, como o Dani falou aí. Talvez o que afete muito, mas eu nunca recebi, as minhas músicas são executadas, porque muitas vezes, eu falo isso, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem uma série de municípios, né, 853 para ser mais precisa. E aí, quando a gente vai ver, grande parte das rádios, elas são inadimplentes. Então, elas já não entram, você já perde o primeiro passo ali, porque você não vai ter a possibilidade de ser captado, porque a rádio é inadimplente. Então, a inadimplência é um fator que atrapalha muito que essa amostragem cada vez se dissipe mais, se ela for mantida. Né? Eu estou dizendo se, porque, às vezes, sempre quando a gente faz essas apresentações, aí sempre alguém pergunta, mas vocês hoje não podem fazer 100%? Podemos, mas quem vai determinar isso são os titulares das associações que regem o ECAD. Ok? E só, assim, ratificando, o ECAD só paga quando recebe, e de quem recebe. De vez em quando a gente vê muita gente comentando, falando, pô, minha música está bombada na rádio tal, está tocando 10 vezes por dia e não recebi nada, nem vai receber. Se a rádio for inadimplente, o ECAD não vai receber e não repassa. Porém, existe um corpo jurídico que vai brigar com aquela rádio, né, que vai lutar para que aquela rádio se torne adimplente, e será uma hora, porque é lei e tem que cumprir. Você, mais do que ninguém, com relação a Salvador, Carnaval, bateu. Eu sou aquele cara, só para entender um pouco, assim, eu sou o cara de front, sou aquele cara que vai para a batalha, para o front central mesmo, assim, eu vou para a guerra, né, para o campo, justamente para chamar a atenção das pessoas, não só eu, como tem o grupo Procure Saber, com a Paulinha Lavigne, né, com a Marisa Monte. É uma galera que está sempre sendo muito combativa e presente para a gente poder estar sempre enfrentando essas grandes corporações que eu falei lá atrás, né, produtores inadimplentes, porque nós não fazemos o papel do ECAD de cobrança. Eu, da UBC, eu faço o papel de conselheiro fiscal e da diretoria também, mas assim, né, através do lobby também político, de conversar com um político tal, com outro, né, para a gente estar sempre sincronizado em defesa dos autores. Em Salvador não pagava direito autoral há 16 anos, eu comprei uma guerra que foi, enfim, muito desgastante, mas teve que ser assim, porque era uma ousadia, né? Era imoral que Salvador, a cidade da música, pela Unesco, não pagasse direito autoral. Então, a gente iniciou uma campanha educadamente e fomos sempre desprezados, então chegou um determinado momento que a gente partiu para a guerra e vencemos esse ano, né, agora em maio, foi a primeira vez que o Carnaval de Salvador foi pago pela Prefeitura depois de 16 anos. Os autores da Bahia ficaram muito felizes.
É isso, e é essa questão, assim, desses anos todos que eu estou trabalhando na UBC, as conquistas foram muito grandes. E aí, Dani, mas isso são só para os artistas grandes. Não são, gente. A união faz a força, literalmente. Você tem os segmentos específicos, você tem os problemas específicos. A gente teve recente, estava conversando ali agora, atrás, antes de entrar, da questão dos shows até R$500, que houve uma mudança no ECAD, que esses shows seriam pagos por amostragem. E aí, todas as capitais, todas as cidades que têm a questão da música autoral, da música independente, levou as suas associações, né, seus grupos levaram isso para a Assembleia novamente, isso foi revisto e foi mudado novamente. Então, não é só questão de artista grande ou não, é o segmento, vocês acompanharem, e na hora que achar que tem que fazer alguma reivindicação, mandar para a gente um e-mail, a gente tem lá o nosso Fale Conosco, não é conversa de apresentação, não, é verdade. São todos respondidos, a gente tem orelha puxada quando é necessário, então não podem deixar passar e tem que acompanhar, tá? Bom, pode ir. Bom, muito lindo, maravilhoso, perfeito, tá, mas e aí? Quanto que eu recebo disso? O quanto que vale esse trabalho que vocês estão fazendo? Enfim. Como o Mano falou, a UBC surgiu em 42 através de uma movimentação de artistas, como Chiquinha Gonzaga, que começa lá atrás, né, em 22, e aí vem criando grupos que aí descinde e surge em 42 a UBC, a União Brasileira de Compositores. As associações e ECAD são mantidos e regidos pelos titulares e mantidos por esses mesmos titulares. Por isso que a gente fala que a associação é do artista, o ECAD é do artista, não é conversa da carochinha, não, é verdade. Por quê? De toda a arrecadação que é realizada, do 100% arrecadado, 10% é revertido para o ECAD, para a sua administração, 5% do valor para a associação do artista em questão, né? E 85% é distribuído para o titular de direito. Então, quem mantém, quem sustenta essa gestão coletiva é o artista que é executado e que o ECAD consegue arrecadar para distribuir, tá? Existem tipos de distribuição, porque existem tipos diferentes de execução pública. Então, por exemplo, quando a gente fala de show, o show ele tem um repertório específico, um tempo específico. Então, a gente chama de distribuição direta. É o valor arrecadado de bilheteria ou de patrocínio, né, dividido pelo número de canções que foram executadas. Então, a gente faz isso diretamente. É um exemplo, tá? Agora, existem outros tipos de distribuição que precisam de um tempo maior para a identificação e para o processamento. Rádio é um tipo de distribuição indireta. A gente tem... Até que hoje a gente está fazendo quase que é direto, que são a sonorização ambiental, ela tem uma amostragem, mas a gente está ampliando cada vez mais isso. A gente tem TV Planilha, que são as músicas executadas ao fundo de programas de jornalismo, de programas de auditório, que não são considerados como apresentações, são aquelas músicas de tema, a gente chama aquilo de TV Planilha, são também distribuídas de forma indireta. Então, dependendo do tipo de execução, vai ser criada uma regra e ela pode ser uma distribuição direta ou indireta. No caso, por exemplo, de mídia digital, é direta, porque a gente distribui 100% daquilo que é informado pela a plataforma para o ECAD. Tá? E aí a gente chama de rubrica, são os tipos de utilização. Quando é em cinema, é um tipo de rubrica. Quando é TV aberta, é um tipo de rubrica. TV fechada, outra rubrica. Show, outra rubrica. Por quê? Porque cada uma delas tem as suas especificidades. Então, a gente tem que criar regras de arrecadação e distribuição específicas para tentar ser o mais justo possível com aqueles titulares daquele segmento. Tá? Isso aí é um Dani mostrando seu talento de desenhista. Não, gente, olha, melhor que o bolo, posso garantir para vocês. Eu adorei isso aí. Aqui é como que é feita a distribuição, então. Quando a gente está falando de show, que é a distribuição direta, ali, ó, em música ao vivo, né? Mas ali mais representativo no caso de show, a parte autoral 100%. Por quê? Não existe a execução
do fonograma quando tem apresentação ao vivo. Eu estou falando de show porque, às vezes, tem música ao vivo hoje, que você tem algumas questões de DJ, enfim, mas também, se for uma música ao vivo que a gente sabe que é feita como um show, né, a arrecadação dela que vai determinar o tipo de rubrica, 100% da verba é distribuída para aquele repertório. Então, está ali, ó, música ao vivo ou show, a parte autoral é a única contemplada, porque não tem a execução do fonograma, ou seja, da gravação. É a parte autoral, é a parte ao vivo mesmo. Só para... vocês sabem o que é obra e fonograma? A gente acho que pulou isso. É muito simples. A obra é a melodia, né, da música, com letra, se tiver. Isso é uma obra, é a composição da música. Isso é obra. O fonograma é a fixação dessa obra. Então, quando a gente está falando assim, o fonograma em show, não tem fonograma, é disso que a gente está falando. Só tem a gravação. A faixa gravação do CD ou a faixa do streaming. Tá? Todo mundo sabe essa diferença, a gente sabe o que é um ISRC. A gente até tinha deixado, mas ficou com medo de ficar longo, aí a gente tirou. Mas, se precisar, a gente pode, no final, a gente faz essa ratificação, ok? No caso, por exemplo, música mecânica é exatamente o que o Mano está dizendo. Quando a gente fala de uma rádio, você tem a parte autoral e a parte conexa sendo executada ao mesmo tempo, porque a gravação que está sendo executada, ela incide ali em 2 direitos. Por isso que tem aquela divisão ali, ó. Quando tem, para esses tipos de rubrica, da verba arrecadada pelo ECAD, tirando os percentuais de administração da associação e do ECAD, 2/3 da verba é destinado para a parte autoral, ou seja, para os autores, compositores e, se tiver uma editora, e 1/3 da verba destinada à parte conexa, ou seja, para os intérpretes, para os músicos executantes e para quem promoveu a gravação, que a gente chama de produtor fonográfico, quem patrocinou aquela gravação. Tá? Pode passar, por favor. E aí, no caso de conexo, dentro desse 1/3, no caso de música mecânica, aí a gente faz a divisão da verba de 1/3. A gente tem as categorias, né? A gente tem as classes ali do conexo já pré-definidas com seus percentuais. A gente chama de chave de repartição. Ela já é pré-definida. Então, dentro desses titulares, intérpretes, músicos executantes e produtor fonográfico, a verba desse 1/3 já é pré-definida para 41,7% vai para a categoria de intérprete, 16,6% para a categoria de músicos e 41,7% para a categoria de produtor fonográfico. Então, quando você é o patrocinador do seu disco, não é legal você deixar que um outro produtor emita o seu ISRC, porque, além dele deter o direito de autorização sobre essa gravação para sempre, ele vai receber um percentual idêntico ao seu, dentro dessa arrecadação. Então, ele recebe 41,7% junto com o intérprete. Por quê? Porque a ação dele, né, dele ter a atitude de promover essa gravação, de contratar os músicos, de lançar essa faixa, foi reconhecida há muito tempo atrás como tão importante quanto a tarefa ali, vamos dizer, do intérprete e aí, na sequência, o músico. Tá? Então, o ISRC, quando você é o produtor fonográfico, é importantíssimo que você esteja ciente que, se você deixar uma outra pessoa emitir para você, você está delegando esse direito para essa outra pessoa e também os dividendos futuros da exploração, da execução pública dela. Tá? Só um detalhe. Vocês querem que a gente fale de obra e fonograma antes de chegar no digital? Pode ser? Como o Mano explicou, obra é o direito do autor-compositor. Letra, a gente fala melodia, mas aí, se estiver errado, você me corrige, né? A composição, a parte melódica. Essa é a parte autoral. Tá? Quando o autor ele não quer, sozinho, administrar esse catálogo de obras dele, ele pode delegar essa administração para um editor. Então, esse editor vai ser um cessionário dele, um assessor dele jurídico e mercadológico, para ele administrar esse repertório em seu nome. Então, ele vai autorizar que a obra seja gravada por determinado artista, ele vai autorizar que as obras desse artista, a parte autoral, possa ser lançado num livro de letras ou de cifras. Sites, né? Sites, né? Como a gente tem das letras das músicas, é o editor que vai autorizar em nome do autor.
Se o autor não quiser editar, ele próprio vai fazer essa administração. Tá? Então, a parte autoral, ela é a parte dos titulares da obra. Autores, compositores, tem os arranjadores autorais, que, no caso, a gente define como os versionistas, tá? E os editores, quando essa obra é editada. Aí a gente vem para a parte do direito conexo. O que é o direito conexo? É o direito que está ligado à obra, que é a gravação daquela obra que foi criada inicialmente. Então, é o direito do intérprete, do músico executante e do produtor fonográfico. Se a gente pensar no mercado há uns anos atrás, o papel do produtor fonográfico era o papel da gravadora. Né? Então, acho que todo mundo aqui, ou da minha idade, ou pela internet, já viu artista ganhando disco de ouro, disco de platina, e sempre agradecia, queria muito agradecer a minha gravadora. Por quê? De fato, essa gravadora era patrocinadora dos discos e DVDs dele. Né? Eu quero gravar com o arranjador tal, com o produtor musical tal, ela providenciava isso tudo, bancava isso tudo, e ela era a dona daquela master e fazia distribuição, enfim. Com a mudança de mercado, a gente tem esse papel hoje muito do próprio artista. Ele é o produtor fonográfico, ele é o seu editor, enfim. Mas essa é a figura da produção fonográfica, é aquele que patrocina, né, que tem a primeira iniciativa da fixação daquela obra musical no suporte físico ou digital. Então, esse é o produtor fonográfico. Tá? O intérprete, né, banda ou artista solo, e o músico executante, que é o músico que pode não fazer parte do seu trabalho e foi contratado ou convidado para tocar especificamente naquela faixa. Então, o direito conexo é o direito dessas três categorias que a gente chama: músicos, executantes, intérpretes e produtores fonográficos. Então, quando a gente fala de ISRC, o ISRC, muita gente acha que cadastra a parte da obra. Não, o ISRC é um código internacional de normatização de gravação, tá? Que o Brasil é o que mais tem informações claras, objetivas, porque lá fora eles estão começando agora a fazer isso. Muitos locais estrangeiros não exigem o ISRC, e é uma grande dificuldade para a gente identificar o direito conexo no exterior dos nossos titulares. Isso está mudando agora. O ISRC é o cadastro da gravação. Então, você tem uma obra, Mila, a obra sua, né? Eu, Daniela, gravei, o Márcio Xavier gravou, o Jamil gravou. Então, a obra é única. Mano é o autor. Existem 3 ISRCs diferentes, porque são 3 cadastros de gravações distintas, com intérpretes, músicos e um produtor fonográfico específico. Então, o ISRC é um cadastro da gravação que serve para que o ECAD identifique, e no exterior, né, o órgão competente, quem são os titulares conexos para ele poder fazer o pagamento de acordo com isso que a gente mostrou ali. Tá? Só aqui, ó, Dani, na verdade, eu faço... Só uma coisa aqui, quando a gente fala que a obra é melodia e letra, é a letra cantando, né, cantada, ou só a melodia, quando não tiver letra, mas não confundir com o arranjo da música. Acontece muito no funk, as pessoas que fazem a batida, né, que fazem dizem assim, pô, mas eu que fiz, eu não sou autor também. Não, não é um autor também. O autor, a melodia, a obra, é isso. Já tive brigas homéricas no escritório. Exato. E tudo é acordo. Por falar em acordo, tem uma pergunta aqui, rapidinho, Dani, vou interromper, porque é dentro disso que você está falando, e a gente tem 20 minutos. Vamos entrar no streaming rápido, que é o assunto assim, mais legal. Eu falo pra caramba. Na divisão dos direitos conexos, como fica para grupos instrumentais dividirem a parte de intérprete e de músicos? A pergunta é do David Martins. Bom, nesse caso aí, é o combinado. Tem uma frase que diz, o acordado não sai caro. É o que é o combinado. É um grupo, é uma banda. Vocês são sócios, vocês são juntos, ou você é um músico contratado que tocou ali. O intérprete é o dono da banda. O intérprete é o grupo ali, e vocês combinam. Né? Esse é o intérprete e os outros vão ser os músicos. Uma questão de orquestra que a gente tem muito no dia a dia, assim, às vezes a pessoa quer colocar o maestro apenas como intérprete, ou vou colocar um tenor. Não, o intérprete pode ser a orquestra inteira. E ela pode ser intérprete
e músico acompanhante. Ou só o maestro mesmo. Ou só o maestro, que aí vai entrar dentro de músico acompanhante. Isso acontece muito com banda. Muitas vezes as pessoas acham que só o vocal é o intérprete. Não. A banda é composta por 5 membros, um é o intérprete, o outro o guitarrista, o baterista. O entendimento é que todos eles são intérpretes. Agora, se quiserem fazer diferente, ok. Eu vou aproveitar a presença aqui de uma amiga minha que eu adoro, Lília. Oi, Liloca, bom te ver, que foi produtora dos primeiros eventos que eu fiz aqui em Vitória, quando a gente, antes de ser Jamil, era Jeremias na Batcorne. Quem era o intérprete? A banda tinha bateria, tecladista, sopro, tinha 9 pessoas no palco. A banda Jeremias, a imagem era eu, Tuca e Beto, mas os intérpretes era eu e Tuca, o vocalista e eu, que éramos os sócios da banda. Beto recebia como músico, eu e Tuca como intérpretes. É isso, é o acordo. Poderia ser eu, Tuca e Beto, poderia ser a banda toda. Não, é o acordado. Acho que a gente respondeu. Desculpe interromper, vamos seguindo. Acho bacana, vamos lá. É porque já estava falando de Conexo, né? Era o ponto... Sim, sim. Bom, chegamos no mercado digital. Eba! Que é a questão do streaming, que, para a nossa fatia do bolo, ela é considerada, sim, execução pública e é arrecadada, sim, e distribuída, sim. O que não significa que essas distribuições ainda têm deixado as pessoas muito felizes, né, em função da questão de valores. Mas o Brasil reconheceu isso e a briga, por isso a importância, por exemplo, hoje do Marcelo ser o presidente da CISAC, né? Essa confederação de associações estrangeiras, elas foram para o Parlamento Europeu, elas foram ao governo americano para que fosse possível bater de frente com esses conglomerados de Google, porque eles queriam, de fato, e aí não vamos dizer que eles são bonzinhos ou mauzinhos, eles estão defendendo o negócio deles, eles queriam determinar formas de pagamento e valores. Então, se você não tem uma união que faça essa questão política para poder bater de frente e falar, não, espera aí, não é assim que funciona, você fica na mão daquele setor. Então, a questão do streaming hoje, ela tem avançado, e a gente acredita que isso vai melhorar a cada passo, mas ainda é desfavorável a balança para o artista. Isso é fato. Tá? E, no caso da UBC, da gestão coletiva, é considerada execução pública, por isso que a gente está se metendo neste meio. Tá? Pode passar. Bom, como funciona? A gente colocou ali uma diferença básica. Na questão do digital, você tem a venda, né, que é você autorizar aquela música subir para a plataforma, isso é a venda, que a gente chamaria no mercado analógico do fonomecânico. Isso não é feito, esse direito autoral não é representado pela UBC, pelas associações, através de ECAD. Isso é feito diretamente entre o titular daquela obra e a plataforma. Tá? Então, a venda ela é administrada, por isso que a gente colocou ali, agregadoras, associação de editores ou gravadoras. Então, elas são as responsáveis por autorizar que as plataformas, subir com esse conteúdo para as plataformas digitais, e, no caso de YouTube, permitir que aquilo ali fique no YouTube. Tá? Bom, aí entra a questão da execução pública. Como é considerada execução pública, o ECAD vai se meter nessa questão e as associações também. E aí a briga foi imensa. Né? Qual é a particularidade desse segmento digital que é importante vocês saberem? Quando começa, ela entra com os 2 pés na porta e é uma realidade o digital, isso por volta de 2009, depois de 2010, 2011, as gravadoras, que representam aí um repertório considerável de conexo, tá? Junto com algumas associações de produtores fonográficos, chegou para as plataformas que vinham para o Brasil para fazer as negociações e pediram que o ECAD, chegou para o ECAD, e pediu que ele não efetuasse a cobrança de execução pública conexa, porque eles iam fazer isso diretamente, pessoalmente. Então, hoje, o cenário de execução pública de digital, né, do serviço digital no Brasil, de streaming, a execução pública é paga somente para o autoral. Então, apenas autores, compositores, editores e versionistas é que recebem das associações, através da gestão coletiva, o direito de execução pública. Dani, então não existe execução pública conexa? Existe.
Ela existe, ela já foi reconhecida. Porém, esses grandes grupos que representam grandes catálogos conexos pediram ao ECAD que se afastasse e que essa cobrança fosse feita diretamente por eles. Então, quando a plataforma ou o YouTube paga o que eles chamam de artístico, ali está embutido a execução pública conexa. Tá? Então, nós pagamos, até então, apenas a parte autoral. Tá? Ali, está vendo? A rubrica a gente chama de serviços digitais, tá? Pela sua especificidade. A distribuição é direta. A plataforma envia para a gente, a cada mês, todas a captação, né, das músicas que foram ouvidas, baixadas pelos seus serviços de streaming. O ECAD faz a identificação dessas músicas, dessas obras, e distribui a parte autoral. E só para vocês terem ideia dessa questão da briga, quando o YouTube chegou para negociar com a gente, eu me lembro que ele queria que as associações, através do ECAD, entregassem para eles a base de dados. Olha, vocês entregam para a gente a base de dados de vocês e a gente vai dizer aquilo que vocês têm para receber. Então, quer dizer, foi preciso muita briga, muito debate, muita... Só para ilustrar isso aqui, durante essa briga, durante esse debate, nós formamos um grupo e fomos para o Senado conversar com o senador, que era o relator. Não vou dizer o nome, não. Aí, quando a gente chegou na sala lá de espera para conversar com esse senador, conversando, eu, Sandra de Sá, Ronaldo Bastos, uma galera lá, aí vieram servir um cafezinho, cara, serviram um cafezinho com a xícara do Google, na Câmara do Senado do Brasil, o lobby, o tamanho do lobby. Aí, quando eu olhei, assim, a menina que serviu falou, uai, desculpa, não pode servir. Não, vai ficar com esse aqui, sim. Que a gente estava enfrentando. O cara estava ali dentro do Senado, dando xícara, hospedar, enfim. Vocês imaginam a gente entregar o nosso banco de dados para um usuário, para ele dizer quanto que ele tem que pagar e para quem ele tem que pagar? Né, para quem vai ter que receber. E a gente conseguiu que não. Então, eles mandam para a gente as informações daquilo que foi usado dentro daquele período na sua plataforma. O ECAD, através das suas tecnologias, vai identificar aquelas obras, no caso, né, os titulares autorais, para fazer essa distribuição dentro do seu segmento ali para os titulares autorais. E aí a gente tem alguns exemplos das plataformas que são adimplentes, né? Apple Music, Beats One, Caboing, Spotify, Deezer, Avevo. Se eu não me engano, a gente fechou com mais umas 2 ou 3 menores, mas que passaram a ser adimplentes também, o que vai aumentando aí esse bolo da distribuição, lembrando que não é por amostragem, é direto. Então, a gente faz a distribuição, se nós tivermos 1 bilhão de obras ali para distribuir, a gente vai pegar essa verba que eles pagam e vai distribuir para todos os titulares que foram enviados por eles naquela planilha. Por isso que a gente fala que a balança é desfavorável para o artista, porque o volume de dados é muito grande, né? Para uma arrecadação que, quando você vai fazer a divisão, ela acaba dando, às vezes, nem 1 centavo de real. Né, no nosso caso aqui, e não é só o Brasil que está enfrentando isso, não, gente. Isso é uma briga mundial. Tá? E vamos ganhar, sim. Vem progressivamente, a gente vem conquistando novos espaços, novos campos de diálogo, e eu acredito que isso vai ser revertido. É um momento de transição, né? Claro, que a música sempre passa. Claro. Sempre passa. Que, infelizmente, o artista sempre fica na parte desfavorável. Começa o artista, né? sobrando, aí depois recupera. Você tem uma ideia, quando inventaram de fazer CD, vinil, LP, os músicos acharam que ia acabar com a carreira deles, porque eles não iam mais ser contratados para tocar. Então, tem sempre essa dúvida, como é que vai ser, o que é mudança de comportamento, mas eu acho que é positivo, é favorável, e é o futuro. Na verdade, não é o futuro, é o presente. Né? É a realidade, a gente tem que lidar com ela. Vamos lá. Bom, essa questão do matching é a forma que o ECAD, a tecnologia que o ECAD criou, que é um pouco dentro daquela do Tech Rádio, né, que é conseguir fazer uma leitura mais rápida para identificar a quantidade de titulares que compõem aquelas obras. Então, a gente faz isso aí pelo matching, né? É o tipo de tecnologia que eles fazem, de processo que eles fazem. E a distribuição é trimestral, né? Aquilo que eu falei ali no caso. Ela não é uma distribuição indireta, ela é direta, porque a gente pega
informações, valor e distribui diretamente, mas como é um volume muito grande de dados, a gente tem que ter um prazo para poder identificar. Por isso que ela é feita de forma trimestral. E um detalhe, antes da gente passar para o próximo, muitas pessoas, às vezes, acham, mas paga de 3 em 3 meses. Tem associações estrangeiras, gente, que fazem a distribuição uma única vez no ano. Então, assim, minha música tocou, não vou dizer que é esse, mas na Iugoslávia. Quando você vai ver, a sociedade daquele território, ela faz a distribuição uma vez por ano. Então, a gente tem que esperar a sociedade nos informar se houve a captação para poder ver se teve a distribuição dentro de um ano. Tá? Então, o Brasil, é o país que faz as distribuições de execução pública com maior frequência e maior rapidez. Tá? Bom, aí a gente entra com outros, né, conglomerados aí desses serviços digitais. Netflix, a gente conseguiu fechar o acordo em dezembro de 2017, ou seja, conseguiu tanto retroativo, quando ele entrou aqui no Brasil, quando a gente começou a ter as execuções de música, advindas de um outro tipo de direito. Lembra que eu falei do bolo fatiado? Sincronização é um tipo de direito, é uma fatia desse bolo, que é você autorizar a sua música a ser sincronizada à imagem. Tá? Quando isso acontece, ou seja, vai para uma novela e essa novela é exibida, ela vai gerar o segundo direito, que é a segunda fatia, execução pública. E o Netflix é isso, né? É o streaming do audiovisual. Então, por isso, ele tem que pagar direito autoral de execução pública para todas as músicas ali executadas, autorais e conexas. No nosso caso, como a gente não distribui o conexo, a gente está conseguindo recolher até então só o autoral, porque o conexo é pago diretamente para a agregadora, gravadora, né, ou para o artista, através do grupo que ele se organizar. Estamos lutando para mudar isso também, para que os músicos também sejam mais recompensados. Porque tem uma série de questões, por exemplo, muitos nos reclamam que os músicos acompanhantes não recebem, né? Aí é mesmo dessa gestão que está sendo feita direta entre a plataforma e o agregador ou a gravadora. Eu também acho que talvez no futuro próximo isso volte para o ECAD, né? Então, ali, as músicas sincronizadas nas séries, filmes e documentários, a produção brasileira de audiovisual, muito embora a gente venha enfrentando aí algumas barreiras políticas, mas a gente tem visto isso nos anos que se passam, tem sido cada vez maior, e não só de filmes, séries, minisséries... Desenho animado. Então, a tendência de essa distribuição, que a primeira foi quase toda para o exterior, ela tende a mudar, tende essa balança aí a ficar mais equilibrada. Tá? O QSheet, gente, é um documento que cadastra o uso da obra musical dentro do audiovisual. Então, se tem algum trilheiro aqui, alguém que faz trilha para audiovisual, todas as vezes que ele quiser receber, além dele cadastrar o repertório dele com a sociedade, que é a obra, o ISRC da gravação, se ele for produtor fonográfico, a produtora do filme ou do produto audiovisual, ela tem que preencher essa ficha chamada QSheet, onde mostra o uso da obra dentro daquele audiovisual. Porque, dependendo do uso, tem um peso. Então, por exemplo, tema de abertura ou tema de personagem tem valores maiores de retribuição do que uma música de fundo. Então, é necessário que o QSheet seja confeccionado pela produtora audiovisual para que ela mande para o ECAD para a gente poder fazer esse matching entre QSheet, cadastro de obra e cadastro de SRC. Tá? Aí a gente fez, né? Em fevereiro, o Netflix passou a integrar a distribuição regular de streaming, porque quando ele fecha o contrato com a gente, aí ele passa a ser dentro, né, da rubrica dos serviços digitais ali do streaming, ele passa a integrar essa distribuição, e é sempre feito fevereiro, maio, agosto e novembro. Também em função de a gente ter que ter esse prazo para fazer uma distribuição que é direta, porque é informação autoral e valor, mas a gente tem que ter um prazo para depurar isso. E o YouTube, que pagou, em 2011, valores iniciais de 2010, e aí eles fizeram um contrato, se eu não me engano, de um ano. Quando terminou esse contrato, eles não quiseram renovar, e a briga aconteceu, e a gente só conseguiu fechar em abril de 2018. E hoje a gente faz o pagamento, que é o direto, porque é 100% das captações que são distribuídas. Tá?
Você quer falar de monetização nesses 5 minutos? Não. Eu acho que isso aí a gente pode conversar depois, né? Vamos. Gente, desculpa, eu falei Vamos demais. seguir, A gente ainda tirou slide aqui, você não está entendendo. Não, aqui, eu acho que a gente não precisa, porque aqui é só rebatendo os serviços que a gente oferece para o titular, tá? Tem uma pergunta aí, não tem? Temos perguntas aqui. Tirar o óculos. A gente não quer ir embora, não, gente. Se vocês quiserem ficar aí, tira fica à dúvida, vontade, né? mesmo. TV pública paga direito autoral? TV pública, né? TV pública paga, sim, direito autoral, mas recentemente teve um projeto de lei, o relator era um senador lá da Bahia, Ângelo Coronel, em que essa mesma lei isentava pagamentos de rádios comunitárias. A rádio comunitária sempre foi um assunto bastante polêmico, assim, né? Porque eu estou falando, Mano Góes, né, não falo aqui agora como... Eu acho que as rádios comunitárias deveriam ser isentas de pagar direito autoral. É uma posição minha. Porque eles já têm as dificuldades próprias deles, nós sabemos das diferenças sociais que nosso país tem, e eu acho que é uma arrecadação de 2.600.000 por mês, que é a arrecadação total de todas as rádios comunitárias do Brasil, é algo que a gente pode, né, absorver. Mas a lei exige que pague. E nessa mesma lei de isentar a rádio comunitária, veio rádios públicas. Isso era muito perigoso, porque de rádio pode ir para audiovisual, e rádio pública já tem um orçamento maior, já tem publicidade, não faz o menor sentido isentar rádios públicas de pagar direito autoral. Muitas estão inadimplentes. Né? Muitas rádios públicas que eu sei estão inadimplentes, por conta, inclusive, de corte de verbas agora, né, que está mais difícil. Muita coisa em relação à comunicação, à cultura, enfim. Mas as adimplentes estão pagando, nós recolhemos. É isso. Sim, detalhe, essa lei, aí já conseguimos tirar esse jabuti, a rádio pública vai continuar sendo paga, e a rádio comunitária, eu acho que não vai mais precisar pagar direito autoral em breve. E eu espero que sim. Tem mais alguma aí? Tem uma pergunta aqui sobre quanto foi a arrecadação do Carnaval. Bom, a arrecadação do Carnaval, eu não sei não, mas sei que o acordo que foi feito, ele pagou já uma parcela de 2,5 milhões, o prefeito de Salvador, tem outras parcelas para pagar. Não, na verdade, ele não pagou 2,5 milhões, ele vai pagar em prestações 2,5 milhões no total. Tem outra parte que ainda está na Justiça, que ainda vai ser decisão da Justiça, que já estava. Mas o mais importante é que Salvador hoje é uma cidade adimplente. Nós temos o governo adimplente, o governo estadual adimplente, e temos uma prefeitura adimplente. Né? Enchi muito o saco dessa galera, mas, assim, ao mesmo tempo, fiz muitos amigos, a gente sabe que enfim. Mas era a questão do direito autoral, e a gente tem que lutar para ter direito. Bom, gente, a gente só colocou aqui a questão do portal da UBC. Cada vez mais a gente quer trabalhar com a tecnologia para ser transparente, para facilitar o contato com o artista, né, com o seu titular. O nosso portal hoje, a gente consegue, a UBC foi a primeira que lançou o fonograma web, ou seja, quem é filiado à UBC não precisa se preocupar com o software do ECAD, que não roda no Mac, que se faz o backup, perde as informações. Tudo hoje é feito dentro do site da UBC, né? Já cadastra-se obra e fonograma. Assim como você consegue acompanhar suas distribuições, todas essas AGs que a gente fala, essas decisões de assembleia, estão disponíveis dentro do portal para você ler. Todas as atas estão ali, todas as resoluções que a UBC toma, mudança de estatuto, o cadastro das obras e fonogramas realizados, quando você não é aquele que vai cadastrar o ISRC, mas você participou desse ISRC, você consegue acompanhar se o produtor já fez o cadastro, se está correto. Então, é uma ferramenta que a gente tem recebido um feedback muito bom, e para que a transparência com o titular seja cada vez maior. Desculpa, falei muito, sim, mas a gente está por aqui. Bom, eu gosto sempre de dar algumas dicas para os autores. Né? Estou falando aqui como autor. Dani tem essa capacidade extraordinária de simplificar e didaticamente explicar, né, como funciona. Eu acho que nós, autores, nós pecamos muito pela desorganização. Então, por isso que eu comecei falando da organização, e quero terminar falando, se organizem, a organização é grana, é dinheiro, informem suas músicas para a sua sociedade. Quando vocês forem fazer, vou dar umas dicas aqui, quando vocês forem fazer show, mande para a sua sociedade o repertório, escreva, show tal, na casa tal, no dia tal, enfim.
vai para o banco de dados. Se essa casa onde você tocou for adimplente, você vai receber seu direito autoral. Se você não informar, é mais difícil saber. A gente tem um departamento que faz esse acompanhamento. Vocês podem mandar. Exato. Outra coisa, que só para umas dicas, assim, é registro da obra. Muita gente me pergunta assim, eu tenho umas composições, eu registro isso na Biblioteca Nacional. Você não precisa registrar em Biblioteca Nacional, não. Não é prova nenhuma um registro em Biblioteca Nacional, né? A comprovação de uma obra, ela independe desse registro. Então, não se preocupe com plágio. Quando você ouvir algum maestro, alguém dizer que tem que registrar em biblioteca com partitura e você tem que... E eu cobro aqui R$50 para fazer isso, por cada música sua. Não caiam nessa roubada, é gente querendo ganhar sua grana pelo desconhecimento. Não é prova nenhuma, porque eu posso ouvir sua música aqui agora, sair correndo e registrar na sua frente e dizer que a música é minha, e não é. Né? A prova é antes. Quando você fizer uma música, mande um e-mail para você mesmo com essa música. A outra dica, para terminar, que eu gosto de dar, é sobre o nome da música. Quando vocês fizerem uma música, não coloque o nome da música Amor. Né? Ou então tenta colocar um nome que você perceba que tem mais exclusividade, que seja, né, para não ter a duplicidade, você deixar de ganhar. E cuidado também, se tiver um segundo nome. O autor Luciano, que até nos deixou, Luciano Santos, né, o compositor de aquela música de Ivete, super famosa, eu só sei pelo nome, só sei como Poeira, mesmo, Sorte Grande. Ele ficou muito tempo sem receber, porque as pessoas colocavam no repertório Poeira, não colocavam Sorte Grande. Então, quando vocês tiverem um refrão assim muito forte, mas quiserem botar outro nome, como se eu quisesse botar em Mila outro nome, né? As pessoas iam botar Mila, e eu ia ficar um tempo. Então, coloquem sempre isso, Sorte Grande, entre parênteses, Poeira. A gente sempre fala isso, coloca o subtítulo, gente. Não esquece de colocar a aba do subtítulo, exatamente para não ter esse tipo de confusão, tá? Gente, muito obrigado. Desculpem ter tomado aí muito tempo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui, tá? Valeu.